Boa noite! Hoje nós vamos falar como reprogramar a sua mente para acabar com a ansiedade de uma vez por todas. Como você conseguir acabar com a ansiedade? O que é a ansiedade? Quais os benefícios de não ter mais uma crise de ansiedade? E como colocar em prática, como reprogramar a sua mente, mudar a sua mentalidade para acabar de uma vez por todas com a ansiedade. A ansiedade, ela é uma preocupação e um medo muito grande, um medo exagerado em relação ao futuro. A gente está sempre se preocupando sobre o que vai acontecer na frente, com as incertezas, com a preocupação, se alguma coisa vai dar errado. Isso é uma ansiedade. E a ansiedade, ela tira a felicidade da gente. Como em Provérbios fala, as preocupações, elas roubam a felicidade da gente. Então não dá para ser feliz quando se está em crise de ansiedade. Ninguém quer ter ansiedade, ninguém gosta de ter ansiedade e não dá para ser feliz mesmo com uma crise de ansiedade. Eu lembro que na pandemia tinha uma moça que na época a gente estava conversando muito por conta da pandemia, estava todo mundo afastado e ela era professora, ela ainda é, eu acredito. E na época, 2020, isso, assim que estourou a pandemia, ela começou a desenvolver uma crise de ansiedade muito grande. Ela já tinha algumas fases de ter ansiedade, só que na pandemia ela ficou muito ansiosa. Ela teve muita crise de ansiedade. E teve um dia que ela deu uma crise mesmo, um surto de ansiedade. Ela passou muito mal, com todos os sintomas de ataque cardíaco, não conseguia respirar. Ela tentava chorar, mas não conseguia. E eu falei pra ela, vamos fazer uma atividade física pra você melhorar. Porque como ela tinha perdido o emprego, ela teve uma ansiedade assim, severa. E assim que a pandemia passou, não totalmente, mas que voltou a abrir as coisas, voltou à academia, ela começou a treinar. E o personal dela era o mesmo que o meu. E ele veio conversar comigo sobre ela, que ele foi questionar ela, como que ela estava começando, o que ela queria, quais os objetivos dela. E ela falou, eu tô vindo mais pela minha saúde mental. E ele falou assim, mas qual que são os seus objetivos? Aí ela falou, eu quero emagrecer, quero ganhar massa, mas não quero ficar muito forte, ela falou. E aí ele veio me falar, ele falou assim, Yara, ela me falou que ela não come nada, que ela come muito pouco. Porque eu falei pra ela que a gente tinha que mudar a alimentação e tudo. E ele veio me perguntar se ela tava mentindo, se ela comia muito ou se ela tava falando que não comia. Aí eu falei, realmente, ela não come mesmo, ela come muito pouco. Só que ela tem ansiedade e ela desconta muito no álcool, ela bebe muito. Então, realmente ela não estava mentindo, só que ela bebe pra caramba. E com o tempo ela conseguiu mudar, ela melhorou a ansiedade dela, até conseguiu emagrecer, depois eu não tive mais contato com ela, foi só uma fase assim. Mas essa história me lembrou de como funciona a ansiedade. A ansiedade sempre tem um gatilho. Quando não tem um gatilho para ter ansiedade, pode ser um sintoma de uma doença mais grave, como uma depressão, como se a pessoa está sempre ansiosa, pode ser também algum transtorno. Mas a ansiedade, essa preocupação, geralmente tem um gatilho. Acontece alguma coisa que a pessoa fica preocupada e gera essa crise de ansiedade. E muitas vezes a ansiedade traz vícios. Muitas pessoas pensam que o vício gera ansiedade. Sim, vira uma bola de neve. A ansiedade traz o vício leva à ansiedade. Então, geralmente as pessoas que
tem ansiedade, ela sempre vai buscar uma recompensa, um conforto em algum vício. E o vício retroalimenta a ansiedade. E quando você não consegue lidar com a ansiedade e vai em busca de um vício, só piora ainda mais a ansiedade. Porque o vício está em todos os sintomas físicos que a ansiedade traz. E quais os benefícios de acabar com a ansiedade? Você pode pensar, nossa, Yara, é meio óbvio o tanto que é bom não ter ansiedade. Só que muitas vezes a gente esquece, se passar muito tempo tendo ansiedade, esquece como é ter paz mental, como é ter uma mente tranquila. E um dos maiores benefícios de acabar com a ansiedade de uma vez por todas é essa paz mental. É você viver com a mente tranquila, viver com a mente em paz. É você não ficar se preocupando com o que vai acontecer amanhã ou no futuro. É você ter uma mente em paz mesmo, ter um controle mental. E tudo acontece nos nossos pensamentos. A ansiedade ela é mental. O físico vem por conta da ansiedade, dos pensamentos, que vem dos pensamentos. Mas a ansiedade ela começa na mente. Por isso que eu ensino como reprogramar a sua mente para ter frieza emocional, dominar todas as suas emoções. Porque tudo começa na nossa própria mente. Tudo começa com os pensamentos. Tem um provérbio que fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se os seus pensamentos forem bons, você vai ter paz, alegria, tranquilidade. Se os seus pensamentos forem de preocupações, de medo, de ansiedade, você vai ter todos os sintomas físicos se você estivesse em perigo mesmo. Sua mente, ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, uma das coisas que mais trazem ansiedade é os pensamentos negativos em relação ao futuro. Uma preocupação exagerada. Tanto que no Manual da Vida fala assim, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã vai trazer as suas próprias obrigações. Para cada dia basta o seu próprio mal. Quando a gente tenta ter esse controle do futuro, controle de amanhã, o que vai acontecer amanhã, ou tentar prever, para as pessoas pensam, se eu tentar controlar, prever o que vai acontecer, eu vou saber como lidar no momento, na situação. Então essa é uma mentira que a sua mente conta para te trazer essa crise de ansiedade. Não é real, porque a gente nunca consegue controlar o que a gente vai fazer no futuro. A gente não consegue controlar nem a nossa reação para aquilo que vai acontecer. A gente pensa em como eu vou resolver se isso acontecer, mas na hora acontece totalmente diferente do que a gente pensou. Então, existem alguns sintomas físicos da ansiedade, que é a tensão muscular, a fadiga, dores de cabeça, insônia. E um dos grandes e maiores benefícios de ter paz mental, de reprogramar a sua mente para dominar todos os seus pensamentos, é um sono de qualidade. Tanto que no Manual da Vida fala, quando eu me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Então, um dos benefícios de ter essa paz mental, de dominar as suas emoções, é um sono reparador, um sono de qualidade, um sono que você dorme e descansa mesmo. Como é bom ter esse controle total da nossa própria mente. E nós temos esse poder de controlar a nossa mente. Por isso que na Bíblia fala, não andeis ansioso por coisa alguma. Ele não fala se você conseguir, se você puder, ele fala não ande ansioso. Então a gente tem esse poder, é um poder que é nosso, de controlar a nossa própria mente. E outro grande benefício de acabar com a ansiedade
de uma vez por todas, é que os seus relacionamentos melhoram muito. Porque quando estamos em crise, quando você tem crise de ansiedade, você vê o mundo com as lentes da ansiedade, com as lentes distorcidas, com o olhar voltado para o perigo, para o medo, para a rejeição, para a insegurança, que isso são malefícios que a ansiedade traz. Então não dá para ter relacionamentos saudáveis quando se está em crise. A nossa energia muda, a gente vê o mundo com uma lente distorcida e isso tem um impacto sim, diretamente nos nossos relacionamentos. Então, um grande benefício de você acabar com a ansiedade é que os seus relacionamentos melhoram, assim, 80%. Muitos seus relacionamentos viram outros porque você agora não tem mais essa lente distorcida que a ansiedade traz. Outra coisa que melhora, que é quando você acaba com a sua ansiedade, é que a sua autoestima vai lá em cima. Uma das coisas que a ansiedade traz é insegurança, porque a ansiedade é um medo muito grande em relação ao futuro. Então, quando você acaba com a ansiedade, quando você reprograma sua mente para não ter ansiedade, sua autoestima vai lá em cima, porque agora você tem um senso de valor maior, você não está preocupada, você não está olhando para aquilo que você não quer, você sabe o que você quer, sua confiança aumenta muito grande, seu senso de valor aumenta, você começa a focar em você, então sua autoestima melhora muito quando você para de focar no presente, quando você para de se preocupar com o dia de amanhã. E isso é um conselho do próprio rei. Não andeis ansioso por coisa alguma, não fique preocupado com o dia de amanhã. Não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. São coisas tão simples que a gente tem que fazer todos os dias. São coisas básicas do dia a dia que a gente fica gastando energia mental, que era para criar um mundo colorido na nossa vida, criar um mundo de amor, criar um mundo belo pra gente. Te gasta tempo com coisas que não edificam, com coisas que só vai trazer sofrimento. E a ansiedade, ela traz muito sofrimento. E o Brasil, ele é o segundo país com maior número de pessoas com ansiedade. Então, a ansiedade é um caso de saúde pública no geral. Todas as pessoas que têm ansiedade, elas sofrem com os malefícios que a ansiedade traz e elas não conseguem ter felicidade. As preocupações, elas roubam a nossa felicidade mesmo. E como eu falei, tudo começa na nossa própria mente. A prisão, ela é mental. O medo, se você pensar racionalmente, de forma fria, emocionalmente, 98% de todos os nossos medos, eles nunca vão acontecer. Sabe esse diálogo interno mental que a ansiedade traz, que você fica, não, se acontecer isso, eu vou fazer isso, e eu vou falar isso e eu vou reagir dessa forma. 98% desses diálogos internos nunca vai acontecer. Então, a mente, ela tem um poder tanto de te elevar, de fazer você ter uma vida plena, feliz, de paz, de alegria, de amor, como te destruir, com a ansiedade. Então, não tem lógica racionalmente a gente se preocupar com o dia de amanhã, porque a gente nunca vai conseguir controlar o futuro. Por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira saber o que vai acontecer amanhã mesmo, o que a gente vai fazer, como que a gente vai reagir racionalmente, pensando de uma forma fria, emocionalmente, não tem lógica você se preocupar. Por isso que eu amo tanto o Manual da Vida. Ele é prático, ele é racional. Ele fala, olha, faz isso. Se você fizer, você vai ter os benefícios que a obediência traz. Se você faz o contrário, se você tenta tomar esse controle, aí vem o sofrimento, vem a ansiedade, vem a aflição, vem o medo.
Então, leia o Manual da Vida, que ele é muito prático e muito racional e vai fazer você não ter crise de ansiedade, não ficar sofrendo com a ansiedade. Você pode perguntar, Yara, então como? Como controlar os meus pensamentos? Como reprogramar minha mente para não ter ansiedade? Como reprogramar minha mente para não viver sempre ansiosa com sintomas físicos de ansiedade? Como eu falei, tudo é mental. Tudo começa com os nossos próprios pensamentos. Como que a gente toma controle nos nossos próprios pensamentos? Primeira coisa é estabilizando eles, parar de pensar. Quando você para pensar, quando você para de ouvir os seus próprios pensamentos, quando você foca no presente, foca no agora, foca no hoje, você desliga da sua mente e foca no presente. Então, primeira coisa para acabar com a sua ansiedade, quando você estiver em crise também, isso é muito importante, foque no presente. Pega uma pedra de gelo, coloca na mão, vai fazer você focar no presente. A dor, ela faz focar no presente. Quando você estiver com crise de ansiedade, quando você quiser controlar os seus pensamentos, faça alguma coisa que faça você voltar para o presente. Quando você estiver escovando os dentes, preste atenção em cada detalhe que você estiver fazendo, quando você estiver escovando os dentes. Exercícios de alto impacto faz você sentir muita dor e a dor faz a mente desligar. Então, quando você busca essa dor intencional para controlar os seus pensamentos, você acaba com a ansiedade. Uma das coisas que acaba com a ansiedade é a atividade física de alto impacto, porque a dor faz viver esse momento presente. É claro que uma dor que traz benefício, não uma dor para você prejudicar a sua saúde e tudo mais. A dor, ela faz desligar completamente os seus próprios pensamentos. E quando você não puder fazer uma coisa que cause um forte impacto mental para desligar os pensamentos, o que você precisa fazer? Estar consciente. Estar consciente dos seus próprios pensamentos, estar consciente do presente, porque isso vai fazer você não ter crises de ansiedade. Sabe, o que mais dá crise de ansiedade é os pensamentos. Só que os pensamentos negativos, pensamentos de preocupações, de medo, de insegurança, pensamentos de incapacidade. Então, uma coisa que acaba com a sua ansiedade é você ter compaixão, você ter empatia, ter amor próprio, se tratar da mesma forma que você trata a pessoa que você mais ama nessa vida. Você não trataria com desprezo, você não trataria mal uma pessoa que você ama, porque você sabe que ela não ia querer ficar perto de você. E muitas vezes a ansiedade vem pelos pensamentos de autocrítica, de julgamento, de autocondenação. Então, começar a praticar o amor próprio vai fazer você pensar racionalmente, vai fazer você ter esse controle mental e vai fazer você evitar uma crise de ansiedade e viver com alegria. E o que mais acaba com a ansiedade? O que a Bíblia, o próprio Manual da Vida fala sobre isso? A gente sabe que a ansiedade é um medo do que vai acontecer no futuro. E como acabar com o medo no geral? No Manual da Vida fala, o verdadeiro amor lança fora o medo. A gente acaba com a ansiedade quando a gente tem amor dentro da gente. Por isso que é a importância de ter amor próprio. Quando a gente está voltado para o amor, que é a maior de todas as frequências, você não tem mais ansiedade, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque você deu um sentido para a sua mente, você deu um direcionamento dos seus pensamentos. Quando a gente não tá com a mente vazia, quando a gente não dá um comando, um foco, você não gasta a sua energia com coisas que você quer de verdade, sua mente vai buscar coisas para se preocupar, vai buscar coisas para te fazer sofrer. Então, o verdadeiro amor lança fora o medo. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, que era amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como
a nós mesmos. E se a gente fosse resumir esses dois mandamentos em uma palavra, seria amor. Então, você deve tomar o controle dos seus pensamentos, focar no presente. Isso é a primeira parte. A segunda parte é você dar um direcionamento, um comando para os seus pensamentos. Lembre-se que tudo é mental. A prisão é mental, como a liberdade também é mental. Como Salomão falou, a ilusão é ilusão, tudo é ilusão. Porque tudo é mental. O mundo, ele não é como a gente vê, é como a nossa mente reflete, como as lentes da nossa mente vê o mundo. Então é tudo mental. O que você precisa fazer? Dar um comando para a sua mente. Quando você foca no amor, o medo vai embora, as preocupações vão embora, porque você soltou, você desapegou do resultado. E uma das coisas que acaba com a ansiedade é você soltar, é você desapegar, é você confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vai dar certo na sua vida se você reprogramar a sua mente, mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar. Então perceba que tudo é mental. Tudo começa com os seus pensamentos. Eu tenho para mim uma frase que tudo é para o meu próprio bem. Então, sempre olha com a perspectiva, o que eu vou ganhar com isso? Isso é muito bom para mim. Você vai ver uma coisa muito boa, porque isso é uma forma de pensar. A ansiedade, ela vem de uma preocupação sobre o que pode acontecer. Sempre tem um gatilho, e esse gatilho, quando você vê que é uma coisa ruim, pensa, isso é muito bom para mim, eu vou tirar uma vantagem disso. Porque quando você pensa assim, o seu subconsciente, ele vai buscar um meio de você ter um benefício daquilo. Porque você deu um comando para o seu cérebro. Ele entendeu que você tem uma coisa boa a tirar dali. Então ele vai buscar aquilo. Sabe quando... Eu lembro que quando eu fui comprar o meu carro, um Honda Civic na época, eu fiquei pesquisando, olhando, querendo saber mais, porque eu queria comprar esse carro. Quando eu passava pela rua, parece que todo mundo tinha um Honda Civic. Todo lugar eu vi um Honda Civic. E quando eu escolhi a cor, que era um chumbo, na época que eu comprei, aí todo lugar que eu ia tinha um carro chumbo, um Honda Civic chumbo. Eu falei, meu Deus, todo mundo tem esse carro. Mas não é que todo mundo tinha um carro, foi o meu foco. Eu comecei a focar e eu comecei a ver. E assim a nossa vida, tudo que a gente foca, aquilo se expande. Todo lugar você vê aquilo. E quando você está focado no que é negativo, no medo, na preocupação, você só vai ver tragédia, você só vai ver gente saindo do emprego, você só vai ver gente tá tendo aquele resultado que você morre de medo, porque você focou, aquele se expandiu na sua vida. E o contrário também é verdadeiro. Quando você dá um comando para o seu cérebro daquilo que você quer de verdade, o seu subconsciente vai buscar um foco naquilo que você quer, naquilo que você está querendo de fato, e você vai pensar, nossa, então todo lugar tá assim, todo mundo tem isso. Não, foi o seu foco, você mudou, as suas lentes, a sua visão, ela foi ampliada para aquilo. Quando uma mulher está grávida, ela pensa, nossa, todo mundo está grávida, todo lugar tem mulher grávida. E foi o foco. É muito, muito incrível isso. Olá, boa noite, Lírio. É muito incrível isso, porque é assim que funciona a nossa mente. Tudo é mental e tudo é ilusão. Porque a prisão ela é mental e o paraíso também é mental. Por isso que eu ensino como reprogramar a sua mente. Tudo acontece na sua própria mente. Então você deve dar um foco, um comando para o seu cérebro, para ele não viver ansioso, não viver com preocupações. E lembre-se que um dos benefícios de você acabar de uma vez por todas com a sua ansiedade, quando você dá um foco, um direcionamento, é felicidade. Felicidade, paz de espírito. Porque as preocupações, elas tiram a nossa felicidade. E se você pensar de uma forma racionalmente, de uma forma fria emocionalmente, a ansiedade ela não tem lógica. Jamile Rocha, eu sou muito ansiosa.
Jamile, uma coisa que vai fazer você acabar com a ansiedade, primeiro, focar no presente, tomar o controle da sua própria mente, focar no aqui e no agora. A dor, ela faz você desligar da mente, focar no corpo. A dor é nossa amiga, ela que traz o estado que a gente quer ter na vida. Outra coisa, você dá um comando, um direcionamento para o seu cérebro. Quando sua mente está dispersa, ela vai buscar sempre o negativo. Você já percebeu que a nossa mente ela tem a tendência de procurar só coisas negativas, só coisa errada? Isso é uma coisa que é natural do ser humano, é da própria natureza. A gente focar no que é negativo. Quando você vê que a sua mente está indo para um lado, você tem que tomar o controle da sua própria mente. Dar um foco, um direcionamento. Todo mundo que tem um propósito, um objetivo muito grande, até alcançar esse objetivo, a mente está trabalhando naquilo. Focado, o subconsciente está buscando aquele resultado. Então tenha sempre um foco, um direcionamento dos seus pensamentos. E nunca, em hipótese alguma, se deixe levar pelo outro lado da moeda, que é o medo, que é a insegurança. Outra coisa que acaba com a ansiedade, que não dá para falar disso, não dá para deixar de falar disso, é que o próprio manual da vida dá o direcionamento que a gente deve viver, como a gente deve viver. Porque se a gente aplica o que a própria Bíblia fala, a gente tem essa alegria, essa paz, esse amor. Por isso que na Bíblia fala, não ande ansioso. A gente tem esse controle de controlar a nossa mente. Então, quando você confia mesmo, confia que tudo vai dar certo, é tudo sobre uma forma de pensar. Os seus pensamentos, eles controlam todos os resultados na sua vida. Quando você confia, quando você segue o manual da vida, você sabe para onde você está indo. Você sabe o caminho que você está seguindo e você não fica dispersando sua energia com coisas inúteis como a preocupação. A preocupação, ela é inútil se a gente for parar para pensar. Preocupação não tem nenhum benefício a não ser te fazer sofrer. E por que a gente se preocupa? Você pode pensar, então por que existe a ansiedade? Por que eu sempre estou vivo ansiosa, vivo ansioso? Porque o nosso ego, ele se alimenta de dor e prazer. Só que a dor e o prazer, elas se confundem no cérebro. A dor, ela pode ser prazerosa e o prazer também pode ser uma dor. E quando a gente escuta notícias negativas, alguma coisa ruim que aconteceu, isso dá um alerta no cérebro, porque o nosso ego se alimenta de dor. Perceba que as notícias ruins, elas viralizam assim. Uma notícia boa não viraliza. As pessoas, tá legal, nossa, que bom que isso aconteceu. Por quê? É a tendência do ser humano buscar aquilo que é negativo. Por isso que é muito fácil viver ansioso. Se você não controlar os seus pensamentos, a ansiedade vai vir na hora. Por quê? É uma tendência natural, ninguém se esforça para ter ansiedade. A ansiedade vem sem a gente querer. Agora, vale a pena, sim, esse esforço extra de você dominar, controlar todas as suas emoções, dominar, controlar os seus pensamentos através de uma reprogramação mental. Não é fácil de início porque não é um hábito. O hábito natural da mente ansiosa é ter ansiedade, preocupações, infelicidade. Então, quando você está instalando um novo hábito, dá um certo esforço extra, só que vale a pena, porque depois que vira hábito, depois que você se habitua a ter um foco, um direcionamento, a olhar sempre o lado positivo, o que eu vou ganhar de bom nisso, isso é muito bom para mim, isso vai me trazer um grande benefício para sua mente buscar um benefício daquilo. Vai virar um hábito também. Quando virar um hábito, você vai fazer automático, você vai controlar a sua mente, os seus pensamentos de uma forma automática. Por isso que não é difícil reprogramar a mente. Por isso que não é difícil você controlar os seus pensamentos. Porque é uma forma, vira automático. Assim como é automático a sua mente querer pensar em coisas negativas. Só que no início
requer esse esforço extra. No início, você vai ter que fazer essa mudança de hábito. E, claro, pensa em todos os benefícios que você vai ter. Paz mental, felicidade, um sono de qualidade. Você vai ter uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, porque a ansiedade ela gera uma inflamação no corpo. Sua autoestima vai melhorar, sua confiança, seu amor próprio, seus relacionamentos vão melhorar, tudo na sua vida melhora. Então, vale muito, muito a pena você desapegar. Desapega da ansiedade, desapega desse desejo de controlar o futuro. Solta, se liberta, esse apego de querer controlar a vida, os nossos relacionamentos, ele é um apego que vem do ego. Então, o que você precisa fazer? Soltar, desapegar, desapega mesmo. Existe ansiedade crônica? Sim, a ansiedade crônica, Jamile, é quando é uma ansiedade prolongada, de muito tempo. Só que a mesma forma de você controlar a ansiedade crônica é a mesma forma de controlar a ansiedade aguda. É você tomando o controle da sua própria mente. Lembre-se, é tudo ilusão. Tudo nesse mundo é ilusão. Tudo é mental. Tudo acontece na sua própria mente. Por isso que você deve mudar a sua mentalidade para você ver um mundo que você nunca viu. Porque a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo com o nosso programa mental. Então é isso, gente. Passando para lembrar do nosso evento, não poderia deixar de falar dele, na verdade, que vai ser dia 20, às 20 horas, no meu canal do YouTube, como reprogramar a sua mente para ser uma pessoa fria emocionalmente, controlar, dominar todos os seus pensamentos, as suas emoções e, claro, as suas decisões. Ter o controle, domínio total da sua própria mente. Então esse evento não perca, porque vai ser muito importante. Lá você vai aprender os meus passos para você já colocar em prática como reprogramar a sua mente. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, tem um link na minha bio aqui no Instagram para você entrar no grupo do WhatsApp e não perder nenhuma notificação. E no grupo também vai ter materiais exclusivos para quem está no grupo. Vou pensar que tudo é ilusão, então, assim diminuir a ansiedade. É uma forma de pensar. Tudo é ilusão, é ilusão, é ilusão, tudo é ilusão. E o que você precisa fazer? Escolher a ilusão que você quer viver. Se você buscar viver um mundo com a ansiedade, vai ser um inferno aqui na Terra. É uma vida sofrida, você só vai ver coisas negativas, você vai pensar que tá tudo muito ruim, tudo muito errado, mas isso é o mundo que a ansiedade te mostrou. Agora a ilusão que o mundo é belo, que a vida é linda, que existe paz e amor, aí seu foco vai mudar. Aí você vai ver um mundo onde as pessoas têm amor, onde tem alegria, tem respeito, tem companheirismo, tem prosperidade em todas as áreas da vida. No final, Jamile, é tudo ilusão mesmo, é tudo ilusão. É um mundo que a gente só existe na nossa própria mente e a gente cria o nosso próprio mundo através do nosso programa mental. E a gente pode escolher o mundo que a gente quer viver. Tudo é mental. Muitas pessoas acreditam que tem os gatilhos que causam ansiedade. Só que a ansiedade já traz os gatilhos. A ansiedade já traz o vício. A ansiedade já traz a tragédia. Por quê? Primeiro a gente pensa, depois acontece. Tudo acontece como a gente pensa. Tanto que isso é bíblico, né? Tudo é possível ao que crê. Só que quando a gente coloca a fé no negativo, foi isso que você pediu, é isso que vai acontecer. Por isso que nós temos o dever de controlar a nossa própria mente e ser uma pessoa fria emocionalmente, pensar racionalmente, escolher um mundo de amor, de alegria. Lembre-se que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Então é isso, gente. Tenham todos uma boa noite e se inscrevam no evento que vai ser dia 20, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Espero todos vocês lá.